No estudo do livro de Isaías desta semana, nós vamos estudar quando o nosso mundo desmorona. O que fazemos? Para quem iremos? Vamos buscar e aceitar uma outra oportunidade em nossa vida? Que mensagem o livro de Isaías tinha para o povo de Deus naquela época e tem para nós hoje? Sobre esse assunto, nós vamos conversar no Lições da Bíblia, que começa agora. Olá, amigos da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo mais uma vez a esta roda de conversa aqui no programa, que sempre procura tirar de um tema bíblico, um ponto bíblico, lições importantes para a nossa vida, a fim de que a gente possa ter uma vida feliz ao lado de Cristo, buscando fazer a vontade do Senhor. E nesta semana nós temos dois pastores que nos visitam e vamos discutir um ponto bastante importante, que é quando o nosso mundo desmorona, à luz da mensagem de Isaías. Os dois pastores que estão conosco hoje são os pastores Luciano Geraldo. O pastor Luciano Geraldo trabalha no projeto evangelístico da Igreja Adventista, conhecido como Nova Semente, em São Paulo. Muito bem-vindo, Luciano. Prazer estar aqui novamente, pastor. Fico feliz pelo convite e de poder conversar um pouquinho sobre a Bíblia. Uma alegria, uma honra recebê-lo também. Já a gente conversa um pouco mais sobre o seu projeto lá na Nova Semente, junto com o pastor Edson, tá bom? Juntamente com o pastor Luciano, nós temos a alegria de receber o pastor Lucas Iglesias, que é professor da Faculdade de Teologia aqui do UNASP, Centro Universitário Adventista, aqui em Engenheiro Coelho. E já vamos conversar com ele também sobre essas áreas importantes que ele dá aula. Muito bem-vindo, viu, pastor Lucas? Você, acho que é a primeira vez que vem no programa comigo, não é? É, a primeira vez. Primeira vez. E ele ia só no código aberto, viu, Luciano? Ah, é? Agora ele vai vir aí um pouquinho no Lições da Bíblia. Muito bem-vindo, viu? Obrigado. Uma alegria recebê-lo, a gente poder conversar sobre a Bíblia. Obrigado. É importante isso aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre as áreas dele, mas ele dá aula de hebraico, de profetas, o que mais? As áreas do Antigo Testamento, né? As áreas do Antigo Testamento são as áreas em que o Lucas nada de braçada lá, né? Graças a Deus, né? Que bom. Gente, vamos fazer uma oração para a gente começar. Convido você que está nos acompanhando para orarem com a gente. Pastor Luciano, por favor, ore para nós. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra para que ela fosse lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Agora queremos conversar sobre ela. Que o Senhor, por favor, esteja conosco, enviando o Teu Santo Espírito, para que nós possamos entendê-la e também praticá-la. É isso que nós te pedimos. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastor Lucas, para a gente começar aqui, né, a sua impressão aqui sobre esse início de estudo sobre o livro de Isaías, e nessa semana a gente estudou um tema bastante importante, né, Isaías capítulo 7, e a gente vai conversar bastante aqui no programa de hoje, mas quando você estuda o capítulo 7, assim, o que vem à sua mente, primeiramente, à luz de todo o contexto de Isaías? Bem, essa sessão, na minha visão do capítulo 7 de Isaías, ela é bem interessante, porque antes de mais nada, o livro de Isaías é um livro bem singular, porque ele, diferente de livros como, por exemplo, de Jeremias, né, ele tem pouca seção em prosa. Ele é muito mais poético do que narrativo, tem muita mais poesia do que prosa. E as poucas sessões em narrativa, em prosa, elas dialogam bastante, né? Uma delas é a que vai aqui do 7 ao 9 aproximadamente. Daí vão ter várias discussões até onde ele vai. Uhum. A outra vai estar lá no fim do livro de Isaías, do 36 ao 39 aproximadamente,
e tem histórias paralelas, né? Isaías se encontrando com um rei, dialogando com ele, etc. Né? Em relação a essa história especificamente, que é uma das pequenas narrativas que tem o livro, né? É interessante, eu acho, antes de mais nada, a gente entender que dentro do que seria uma organização de estrutura do livro, né? Ele parece começar uma sessão nova que acaba no capítulo 6, depois da visão inaugural, ou a visão do chamado, que é curiosamente no capítulo 6, né? A visão do chamado dele. Mas, além disso, um outro detalhe importante aqui para esse capítulo é a gente entender o que está acontecendo em volta, né? Assim, o contexto histórico e tal, quais são as discussões relacionadas às questões políticas e etc. de Israel, que a gente pode ter, a lição até coloca isso, né? Essa sugestão, da gente consultar tanto Crônicas, 2 Crônicas 28 e 1 Reis 16, né? São os textos aí onde a gente pode se basear nessas questões históricas. O rei, né? É o rei Acás, ele substitui o rei Jotão, né? Isso, lembra, o reino está dividido. No sul a gente tem o rei Acás, que é um rei novo. Lá em Reis a gente vê que ele tem 20 e poucos anos de idade, então é um rei novo. Só que ele herda de Jotão uma situação política bem complexa, porque lá no norte a gente tem uma sucessão assim, frenética de reis, né? Vários reis vão mudando. É até engraçado quando a gente lê a história lá dos reis, começa lá com basicamente Jeroboão II, daí Zacarias, daí Salum, Menahem e assim por diante, né? Chegando nos últimos, que são Pecaías e Peca, né? E tem ali, dos 4 últimos, basicamente, né, quase todos eles reinam menos de um ano, porque alguém conspira, e daí mata esse rei do momento, e daí ele vem e toma o poder, e vem outro e mata tal. E o último, que é o rei Peca, que é o contexto que a gente está lendo, ele é um rei que tinha alguma filosofia política de assim, vamos acabar com o jugo da Assíria. Porque, ao mesmo tempo que no sul a gente tem Acás e Peca no norte, a Assíria, com o Tiglat-Pileser III, né, que é o nome lá do rei, ela está conquistando tudo, né? Pressionando, vindo de todos os lados. No exército, né? Na guerra, né? Fortíssimo. Então, essa é a situação, né? Então, imagina Acás, né? Acás está num contexto onde, do norte, a gente tem um rei com uma pressão gigantesca, querendo se desvincular da Assíria, a Síria pressionando, porque eles já pagam tributos para a Síria, né? Já pagam tributos para esse rei. E, por outro lado, além disso, né, na verdade, lá no norte, o rei Peca, ele tem a aliança com o rei da Síria, não da Assíria, né? Que é o rei Rezim. Então, esse é o contexto do capítulo 7. Então, a gente ouve sobre esse rei, né, ou a primeira narrativa sobre esse rei, num contexto de pressão política, assim, total, né, intensa. E Rezim era inimigo de Tiglat-Pileser também, claro, né? Então, quer dizer, então eles estavam fazendo meio que alianças com reis inimigos, vizinhos, então estava pegando um caldeirão, né? Aliás, aquela região sempre foi, né? Sim. Um caldeirão de indisposição civil, militar, e, apesar de serem todos da mesma raiz, né? A localidade ajuda, a localidade, né? Porque ali, quem tem aquele caminho tem o Egito, né? Ou a possibilidade de guerrear com o Egito e vice-versa, né? Então, ali... Muitos conflitos, muitas disputas territoriais também. Completamente. Exatamente. E é nessa linha, Luciano, que eu queria continuar, porque ali o povo de Deus estava dividido, né? Num reino tinha Jerusalém, no outro não. O reino que ficou com Jerusalém ficou com adoração, com santuário, sacrifício. Então, o cerimonial religioso, o ritual do santuário estava mais fresco na mente deles. Já o outro reino, que vem ali brigando, né? O reino de Judá se distanciou do reino de Israel, se distanciou um pouco da religião, virou uma guerra. E começaram a fazer essas parcerias com os inimigos de Deus também. Como você vê todo esse contexto à luz do tema quando o nosso mundo desmorona, quando desmoronou tudo, né? Menos de um ano trocava-se um rei, imagina. Estava sem condições de governar, né, aquela região. Eu acho que, bom, esse não é um tema só de Isaías, né? Se você pega desde a aliança que Deus faz com o povo de Israel lá no Sinai, você tem toda a extensão de leis que Deus dá, as bênçãos e maldições que compreende essa aliança, e Deus já alerta, né? Fala, olha, vocês dependem completamente de mim, porque essa é uma região muito conturbada mesmo, né? Então, eu sou a única segurança de vocês. Então, Deus, várias vezes, na hora de firmar a aliança, Ele já alertou que isso poderia acontecer, e Ele já disse também quem era o salvador deles, que era o próprio Deus, né? Então, quando a gente vê todo esse cenário também em Isaías,
se a gente começa a ler a Bíblia desde o início, inevitável a gente fazer esse link, né? Então, a gente vê o povo se afastando de Deus e cada vez mais a ameaça batendo a porta, né? E aí a tentação é, ao invés de buscar a Deus, você procurar alianças políticas e militares, que é o que Acaz ele vai procurar, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus nesse capítulo, né? Então, o Reino do Norte já está fazendo isso. A Samaria, né, que é a capital de Israel, já se juntou com Síria, né, não a Síria, se juntou com Síria e querem agora descer para acabar com o reino de Judá, que é o reino do sul. Então, eles já firmaram uma aliança, eles estão contra o assírio contra os assírios por eles mesmos. E agora Acaz fica entre essa decisão, né, de, bom, vou usar a mesma tática para me defender ou vou ouvir a palavra do profeta que vai me lembrar de que minha segurança está unicamente em Deus, né? Para aqueles que estão ligando a televisão agora, né, e não estou entendendo nada, Tiglat-Pileser, Peca, Nomes bem comuns. Reino que eu do vi Norte, hoje em Reino dia, do né? Sul, só para a gente fazer um contexto aqui para quem está ligando agora. Tá, o povo de Deus se dividiu territorialmente, né, em duas partes. Explica para a gente quem ficou com Jerusalém, quem não ficou, como é que ficou essa questão dessa divisão ali. Só pra Basicamente, depois de Salomão, né, a gente tem uma divisão no reino de Israel e o reino agora é chamado de Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte tem a sua capital Samaria e o Reino do Sul a capital de Jerusalém, né? Vários reis vão passar na sequência, né? A história conta que Samaria é invadida e destruída primariamente e depois, um bom tempo depois, Jerusalém é dominada, né? E vai haver sempre uma tensão entre esses dois, são o mesmo povo, mas esses dois grupos, o do norte e o do sul. Então, tem profetas que vão pregar mais em específico para o Reino do Norte, outros para o Reino do Sul, e a dinâmica deles todas está voltada também, como o pastor Luciano comentou, à questão da aliança. Então, é importante a gente lembrar também, né, que nas maldições da aliança, né, então, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele liberta e dele faz uma aliança com o povo, e existem estipulações, preceitos desse tratado que ele faz, que segue até a estrutura dos tratados do Antigo Oriente Médio, tratados políticos, né? E o combinado era, se vocês forem infiéis, virão sobre vocês essas maldições, e é uma lista de maldições apresentada, e o ápice das maldições era exílio. Então, vocês vão perder a terra. Seriam escravos de um outro povo, né? Exatamente. Então, uma espécie de voltar ao êxodo, voltar à situação do Egito, né? Uhum. Exatamente. Então, esse é o ápice da maldição. Vocês perdem terra, vocês vão ter descendência, só que ela vai ser espalhada, né? Que eram as promessas feitas a Abraão, descendência e terra e etc. E aqui a gente vê primeiro isso acontecer com o norte e depois com o sul. E até o pastor Luciano comentou, no texto dos profetas vai existir muito essa dinâmica de, assim, até que ponto a gente pode reverter uma possível, né, saída da terra, né? Até quando será? Será que existe um limite, né? Até eu vou usar uma palavra que é o texto de Isaías 7 usa mais para frente, dessa paciência divina. Ela tem um limite, né? Será que ela tem limite ou não? Porque a gente vê no texto que às vezes chega numa situação onde o povo não tem como mais voltar. E daí é importante isso também, porque o povo tem que aceitar a situação de exílio, e o próprio Deus fala, ó, eu estou usando esse povo como meu instrumento. Ainda não é a situação. Né? Por isso que é importante isso para o texto de Isaías 7. Ainda não é a situação, tanto é que existe essa possibilidade de acaso ouvir a voz de Deus e eles não serem entregues, etc., não se aliarem, porque eu estou lutando por vocês, né? Que é um motif, né? Um tema que vai se repetir no texto bíblico todo. Né? Seria errado eu pensar da forma que eu estou pensando? Talvez alguém esteja pensando da mesma forma, eu vou expor essa questão mais a título da gente estimular a nossa conversa. Mas seria errado a gente entender que esses dois reinos do povo de Deus estavam corroídos por esses altos e baixos, por essa crise de identidade. Acho que foi você que falou, pastor Luciano, sobre essa busca por alianças com povos que ou eles iam para Deus ou eles iam para os povos, eles optaram da forma errada. Seria errado dizer que esses dois reinos estavam em pé de igualdade nessa corrupção espiritual, nessa crise de identidade? Você vê uma oscilação muito grande, né? Um rei aparece e começa a fazer algo bom, mas aí os seus descendentes
fazem aquilo que é mal perante os olhos do Senhor, né? Eles andam um caminho contrário do que caminhou Davi, que é o rei tipo, assim, né, do povo de Israel, modelo, né? E você vai perceber isso nos dois lugares, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Mas nesse momento, o Reino do Norte, ele já sofreu um pouco mais, porque já veio a primeira leva, né, de destruição, a cidade de Samaria, etc. Então, o povo de Judá parece que eles ainda têm um pouco mais de paciência para gastar. Tem uma metáfora na Bíblia que é da medida da iniquidade, ela encher a taça. Então, a de Judá, eu acho que tinha ainda uma sobrinha. E é isso que a gente vai ver agora, Isaías indo até o rei falando, olha, existe uma possibilidade disso não acontecer, mas depende de você, da sua ação, se você vai se voltar para Deus ou não, se você vai se voltar para a aliança ou não. Né? Perfeito. Tanto é que tem mais um rei só depois de Peca, né? É Oséias, que não tem nada a ver com o profeta Oséias, né? Mas tem mais um rei, a lição, vamos ser bem assim, genérico, né? Mas aqui é 730 aproximadamente, né? O que está acontecendo, 734 tal, alguns falam, e 722, né? Quase menos de um pouco tempo ali depois. 10 anos ali. Daí Nínive, a Síria destrói Samaria e etc e tal, né? Então, esse perigo do norte, que tem o título aqui do nosso manual de estudos, daquilo que a gente tem como a parte de domingo, esse perigo do norte, então, seriam justamente essas alianças com povos que não tinham temor de Deus. Como é que vocês veem esse perigo do norte? Fica à vontade. Eu estou falando demais. Não, meu amigo, aqui vocês foram pagos para falar demais. No texto bíblico, né, existe uma ideia básica, né, assim, até simbólica, né, de que o inimigo vem do norte. Até porque normalmente vinha, né? A Babilônia, a Síria estão ao norte de Israel, né? Só um parênteses, é irônico ao mesmo tempo, porque o inimigo vem do norte, mas ao mesmo tempo é no norte também a habitação de Deus. Então o inimigo vem pressupondo que não existe Deus, é uma possibilidade, né? Então há sempre a ameaça para afrontar o Deus. Exatamente, né? Exatamente, uma contrafação à realidade divina. Então, tanto é que, por exemplo, Daniel vai falar disso, da ameaça vinda do norte. Jeremias, lembra que no início do livro de Jeremias ele tem uma visão de uma amendoeira, na sequência ele tem uma visão de uma panela fervendo, que do nada é tornada do norte para o sul. Então é a ameaça que vem, naquele caso são os babilônicos, agora é a Síria, né? Porque a questão envolve diretamente a Síria. Então, eu acho que tem o componente geográfico, né? Mas também tem o simbólico de sempre virem do norte. O inimigo do norte. Exatamente. Né? A gente vai para um rápido intervalo, já a gente retoma exatamente desse ponto, que é importante a gente retomar para a gente continuar aqui a nossa conversa. O tempo está passando até rápido, né? Já acabou o primeiro bloco, você não perde por esperar. O segundo bloco tem mais coisas importantes a respeito desse tema, quando tudo desmorona. Não saia daí, nós voltamos já já. De volta com o programa Lições da Bíblia, segundo bloco no ar, conversando aqui com os pastores Luciano Geraldo e Lucas Iglesias, pastores que dedicaram um pouco do seu tempo aqui para o Lições da Bíblia nessa semana. E estamos conversando justamente sobre o tema Quando o Nosso Mundo Desmorona, fazendo uma análise do capítulo 7 de Isaías, as parcerias políticas que o Reino do Norte de Israel fez, o Reino do Sul também, com parceiros diferentes, inimigos de Deus, suas consequências para com isso, e tem sido uma conversa muito boa aqui nos estúdios. Antes da gente continuar, eu quero oferecer para você a oportunidade de ter acesso ao conteúdo do nosso manual através do livro do autor desse manual, que é o pastor Roy Gaine. O pastor Roy escreveu este material, este livro sobre Isaías, falando sobre juízo e redenção para o povo de Deus. E este é um material que foi, então, impresso pela Casa Publicadora Brasileira, cuja base foi usada para o nosso manual de estudos. Muito interessante o livro, você pode adquiri-lo também no site da Casa Publicadora Brasileira.
Você também que gosta de estudar a Bíblia e estar sempre em sintonia com a palavra de Deus, nós oferecemos aqui no programa a oportunidade de você estudar as doutrinas bíblicas com a Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos oferecendo a você gratuitamente a oportunidade de conhecer melhor temas bíblicos, temas doutrinários. Isso vai aumentar o seu conhecimento da palavra de Deus e a sua confiança no Senhor também. O curso que estamos oferecendo nessa temporada é Descobertas Bíblicas. É um curso totalmente online. Para isso, você entra no site biblia.com.br e neste site, então, você vai poder clicar ali no estudo bíblico, Descobertas Bíblicas, se cadastrar para poder estudá-lo. Você vai poder, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, onde quer que você estiver ali, pode ter acesso a esse conteúdo depois que você baixar o curso bíblico, tá bom? Descobertas Bíblicas oferecemos a você com muito carinho. Pastor Lucas, você que falar um pouquinho aí da sua carreira como professor, né? Você é jovem e tem sido um destaque nos seus estudos, na sua sala de aula. E você estava dizendo para mim um pouco antes do programa, eu até disse no começo, que você então dá essas matérias referentes a Velho Testamento e as disciplinas de hebraico, é isso? Como é que tem sido essa experiência aí na sua vida? Eu trabalho, como o senhor mencionou lá no início, né, no UNASP, no campus de Engenheiro Coelho, sempre trabalhei lá. Inicialmente eu dava aula de ensino religioso, foi uma experiência maravilhosa, tenho saudade, inclusive, dessa época. E agora eu dou aula só na faculdade de teologia, né? Dou aula de hebraico, por um tempo dei essas matérias sozinhas, no momento eu divido com a professora Christy, né? Ela também leciona comigo as matérias de hebraico, e eu também dou disciplinas relacionadas ao Antigo Testamento. A minha formação, né, meus estudos têm mais a ver com os livros proféticos, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e os menores, mas também dou aulas de Daniel e outras disciplinas que envolvem o Antigo Testamento especificamente, que é mais a minha área, assim. Que legal, que ótimo, um abraço aí a todos os alunos do pastor Lucas Iglesias. Tenho certeza que vocês devem gostar muito dele, da forma como ele lida com todos vocês em sala de aula. Muito, muito bom ouvir um pouco aí sobre a sua carreira. Excelente. Já já a gente conversa com o Luciano, tá bom? Retomando aqui o nosso assunto, retomando um pouquinho, a gente vai especificamente em cima da mensagem específica do início do capítulo 7, e aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a esse respeito, porque ali tem uma interferência direta de Deus num diálogo específico em que Deus ele dá uma outra oportunidade ao governante, àquele que está ali numa liderança, e eu queria que a gente comentasse um pouco, inclusive, sobre a reação dele dentro daquilo que Deus falou. Por isso, eu deixo aqui com o Lucas esse início de bloco, para a gente entender um pouco melhor aí essa questão do que estava acontecendo ali no capítulo 7 de Isaías, Lucas. No início do capítulo, a gente lê, né, a gente fica sabendo como leitor, tal qual o rei Acaz, né, que o norte e a Síria, eles tentam conspirar e atacar o sul, né, provavelmente para colocar no lugar um outro rei que tivesse a mesma lógica de governo, assim, né, de confrontar os assírios, né. Tanto é que é interessante que o nome desse possível substituto, né, aparece aqui no fim do versículo 6, né, Tabeal, e uma possibilidade de tradução para esse nome é bom para nada. Bom, que é irônico, né? Porque nada. Esse é um ótimo nome para um rei, né? Então, o rei bom para nada. Mas é uma possibilidade aí. Então, agora eles vão ameaçar, né? Isso para Acaz é muito terrível, ele fica com o coração agitado, como diz o texto, e daí a gente vê, né, Deus falando para Isaías, então a gente vê uma preocupação divina com o rei. Isaías tem que ir diante do rei e levar um filho dele que se chama Shear-Jashub, né? Que a tradução a gente tem nas nossas Bíblias, na maioria delas, como resto volverá, né? E aí tem muita coisa interessante, né, em relação a isso, porque eu quero voltar um pouco para contextualizar. Claro. Quando a gente estuda a figura do profeta, né, o ofício profético no Antigo Testamento, a gente vê que ser profeta
não é simplesmente o que se fala, né? Ou a mensagem do profeta não envolve necessariamente o que ele fala somente, mas sim a vida dele por completo, né? E isso até assim é bem claro através de umas imagens meio bizarras, né, que aparecem nos profetas, como por exemplo, Ezequiel ou Jeremias, que eles têm que numa visão comer o rolo, né? E agora a palavra faz parte dele, né? Então isso é um exemplo até simbólico, né, dessa relação intrínseca entre a vida do profeta e a mensagem que ele tem a proferir. E eu acho que talvez um dos exemplos mais assim distintos dessa indissociação seja o que a gente chama das ações simbólicas dos profetas. Então, vários profetas, principalmente os 3 maiores, né, até Isaías é um dos que menos tem isso, mas Jeremias e Ezequiel tem bastante, a eles são pedidos que realizem ações não convencionais, né, para não falar bizarras, né, porque tem muitas ações que são bizarras, né. Então, Deus também fez um pedido para Oséias, bem estranho, né? Sim, completamente. A gente lê lá, vai e casa com a mulher de prostituições, né? Quer dizer... Como assim? Ou, a gente está falando isso, né? Não que essa outra seja mais bizarra do que isso, né? Mas, por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 4, ele tem que fazer um pão, e daí Deus fala, só que você vai preparar esse pão com esterco humano. E Ezequiel não entende, fala, Senhor, mas eu não posso me contaminar, tal. Daí Deus fala assim, então você vai pegar um de animal. Daí Oséias fala, tudo bem, né? Melhorou bastante, né? Mas a coisa não melhorou, mas é completamente absurdo, né? E outras, né? Jeremias, comprar um cinto de linho e fazer uma encenação. Isso tudo envolvia uma espécie de teatro que eles tinham que realizar, só que nem sempre. Às vezes envolvia, de fato, a vida do profeta. E um né? aprendizado, né? Que Deus queria dar para ele através daquele pedido, né? Para ele e para o povo, né? Uhum. Exatamente, para todos, né? Então, por exemplo, né, a gente vê em Isaías e também em Oséias um pedido para que o profeta coloque nos filhos nomes com significados simbólicos, né? Então, o filho aqui, ele recebe o nome de resto volverá. E o que quer dizer isso, né? Até porque essa palavra resto, né, que é inclusive a palavra para remanescente em Isaías, que é um tema recorrente no livro, a interpretação desse nome pode ter um significado positivo ou negativo, né? De esperança ou de não esperança, né? Desesperança. Por quê? Pode ser assim, só um resto vai voltar, ou pelo menos um resto volta. Uhum. Só que além... Haverá um remanescente. Só que a gente interpreta isso normalmente já associando ao exílio, né? Sendo que por enquanto ainda não é o tema, né, de Isaías. A outra possibilidade é que Yashuv, né, vem da raiz shuv, que é voltar em hebraico. Só que shuv também é se arrepender. Então a gente teria uma possibilidade assim, de um restante de arrependimento ainda existe, né? Em quem? Aquele que está recebendo a mensagem, que é Acaz, né? Então existe uma possibilidade de arrependimento, porque o texto é bem claro, e eu vou encerrar o que eu falo aqui, né? Mas o texto é bem claro que ele está no arqueduto, onde passam as águas, ele está preocupado. Exatamente. Ali, né? Porque lembra, quando tem o cerco, uma das coisas mais importantes é a garantia de água dentro da cidade. Então, Deus manda Isaías lá, onde ele está fiscalizando, vendo se está tudo certo, e fala, olha, resto volverá, ou alguma coisa vai acontecer em relação ao arrependimento. E daí, essa é a mensagem, né? É uma mensagem que já envolve o filho, né? Exato. Depois ele fala mais coisas. Né? Exatamente. Eu... Também a sua visão aí sobre o assunto, Luciano. Não, e dentro disso que o Lucas falou, o próprio nome de Isaías também ele já é uma mensagem, né? O nome de Isaías significa o Senhor salva. Então a mensagem de Deus para o profeta e para enviar essa mensagem até Acaz envolve o filho, que Deus ordena que vá, né? Olha, leva o seu filho com essa mensagem, um resto volverá, né? A possibilidade que o Lucas mencionou. Ou também, a própria figura do Isaías significa, olha, só o Senhor salva. Então, você está aí pensando no arqueduto, tentando ver maneiras de resistir à ameaça externa, mas, olha aqui, né? Presta atenção no que eu tenho a lhe dizer. E aí, em seguida, Isaías vai e faz uma declaração das palavras de Deus. Então, o rei Acaz, ele tem diante dele a responsabilidade de decidir. Então, o filho de Isaías, ele é meio que uma mensagem, olha, talvez vocês podem ir para o exílio e depois um resto volverá. Então, essa também é uma possibilidade, né? Mas o Senhor é o único quem salva, né? Então, preste atenção nisso. E isso vai ficar claro depois nas palavras, né? Sim. Que o profeta vai falar para o rei. Exato. Bom, ele teve um outro filho, né?
Teve. Sim. E também E tem foi um nome lindo, né? Esse é bem Lindo melhor. no significado, Rápido despojo, talvez. Presa segura. Ficou bem mais feliz. Esse Interessante, né? Essa cultura mais do Oriente de se colocar nomes com significados, né? E nesse pedido de Deus, que também era estranho, para o profeta colocar um nome diferente, com uma mensagem específica, né? Essa mensagem seria uma indicação de que Israel era uma presa fácil, como você vê também nesse outro nome que Deus pediu para dar no um outro filho? nome do outro Isso. filho? Ah, sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que assim, a questão central é assim, distante de Deus, vocês É uma presa sofrem, fácil. vocês são como qualquer outro povo, né? Agora comigo, aí não, aí a dinâmica muda, porque eu luto por vocês, né? Inclusive isso é uma constante desde Deuteronômio, quando Deus tira o povo lá do Egito e fala, ó, vocês vão invadir a terra de Canaã, tal, mas eu luto por vocês, né? E se você olhar as batalhas, normalmente era isso, né? Era Deus agindo em favor do povo antes de mais nada, né? Sim. Agora é interessante a mensagem, né, que Isaías leva, né, dentro desse contexto aí dessa presa fácil, né, Israel sempre está ameaçado, né? Porque ainda na continuação, né, ele fala assim, ó, fique calmo, tenha cuidado, não tenha medo, nem desanimado, e ele chama, por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, né? É engraçado, a palavra aqui é uma palavra que indica assim, um pedaço de lenha tirado do meio do fogo mesmo, propriamente, da brasa, só que assim, ele está quente, mas ele não é mais uma ameaça como é o fogo. Então assim, ele pode até soltar uma fumaça, mas ainda não, a preocupação não deve ser com ele. A questão, quando você está comigo, não interessa esse toco de lenha fumegante. Ele solta fumaça, mas isso daí vai apagar, ele vai perder o seu calor. Comigo, não. Por quê? Porque eu tenho um plano para vocês. Eu luto com vocês, vocês têm que confiar em mim. E esse é o tema, né? Vocês têm que confiar em mim. Comigo, vocês não são ameaçados, vocês não são presa, né? Comigo, não. Comigo, vocês têm a garantia. É interessante, assim, a mensagem direta que vai para o rei Acás, até no nosso manual de estudos, ali na parte de segunda-feira, bem lá no finalzinho, tem uma pequena frase que diz assim, Acás precisava ter certeza para estar seguro, precisava confiar para ser confiável. Há momentos na vida da gente, claro, em todos os momentos a gente tem que viver com confiança, tem que viver com a certeza, com a esperança. Mas eu creio que eles estavam distantes de Deus aqui. E para que ele fosse um rei confiável, ele tinha que confiar. Como é que ele ia transmitir confiança para o seu povo se ele não confiava no Senhor, né? Era uma coisa muito complexa essa na vida deles ali. Luciano, você como pastor, né? Agora tentando fazer uma aplicação de toda essa discussão nossa, né? Aqui no segundo bloco, como que a gente pode tirar lições dessa situação de Israel para a nossa condição hoje, né? Como povo de Deus, que trabalhamos, né? Estamos como uma igreja militante aí, trabalhando e lutando, com mensagens de Deus. Como a gente pode aplicar esse contexto de Isaías para a nossa vida, a nossa realidade religiosa hoje? Aqui a gente tem visto um conflito muito específico, que é um conflito político e militar, né? Mas na nossa vida a gente pode enfrentar diversas ameaças, assim, conflitos que fazem a gente repensar as coisas, inclusive se vale a pena confiar em Deus de fato, né? Às vezes a gente quer procurar uma solução mais palpável, né? Porque confiar em Deus parece algo muito arriscado demais, né? E, bom, a gente está vivendo essa passagem de ano, né? Ainda com muito medo de tudo que vai acontecer no ano seguinte. A gente está no meio ainda dessa pandemia terrível. Mas, ao percebermos que a gente não está no controle, que as coisas agora não saem do jeito que a gente planejou, acho que é um momento em que fica mais claro que nós devemos buscar seguro em alguém que, de fato, pode oferecer algo, que é Deus, né? Ele é conhecido na Bíblia como a rocha, o refúgio, fortaleza. Ele é inabalável, né? Então, é um momento de nós recorrermos a Deus, buscarmos abrigo nele, porque as outras coisas perecem. E só nele a gente encontra algo
um refúgio certo e duradouro. E esse deveria ser o diferencial do povo de Deus, né? Essa confiança, a certeza de que Ele está à frente. Nas 2 semanas anteriores, nós estudamos aqui com os nossos amigos sobre crise de identidade e crise de liderança. E realmente, eu acho que em todas as épocas nós tivemos essas crises o tempo todo instaladas, né? Altos e baixos. E nós temos que olhar para frente, né? Entendermos que Deus está além da crise, Ele está além de tudo, Ele é o líder. Deveríamos pelo menos imaginar assim, né? Que Ele está à frente de todas as coisas, da nossa vida espiritual, do povo dele, né? A gente não está abandonado aqui, tem uma razão do porquê estamos aqui e Deus está à frente de tudo, né? Inclusive na visão de Isaías, que a gente estudou a semana passada, quando o rei morre com lepra, Isaías viu o rei sentado no trono. O povo não ficou sem rei, o povo não ficou sem liderança, né? Para a gente fechar, já o nosso tempo estourou aqui desse bloco, mas Deus dá uma outra oportunidade. Aqui no nosso contexto, do nosso manual, diz que Ele dá esta outra oportunidade. Ali no verso 12, Ele fala com o rei. Que oportunidade Deus deu para ele, nesse âmbito da confiança? Pastor Lucas. Eu acho que é a oportunidade dele se arrepender e buscar a garantia onde é garantido, né? O pastor Luciano usou a palavra arriscado, né? E eu acho que isso é fundamental, né? O exercício da fé envolve risco, né? E é interessante porque acaba sendo um risco dos dois lados, né? A gente normalmente fala o nosso risco de confiar nele, mas a gente também está colocando, assim, Deus à prova, né? Ao sermos provados, porque se a gente confia, a gente espera, e aí, o que vai acontecer? Tá. Só que o texto bíblico é claro que é garantido de que ele se cumpre com o que ele promete, né? Então, o risco, na verdade, envolve somente a gente, apesar de ter 2 mãos, né? Então, esse exercício da fé é risco, é vulnerabilidade, né? E a incredulidade devia ser grande do rei, porque Deus falou assim, ó, me pede alguma coisa para eu te provar, Sim. eu posso estar com você, quer dizer... É uma sugestão que parte de Deus. Isso que é um negócio bem interessante, né? Deus fala assim, ó, você pode me pedir um sinal. E até o texto é bem interessante como ele fala, né? Ó, um sinal, quer seja, versículo 11, né? Quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas, né? Então, ó, pode me pedir um sinal, né? E a resposta do rei, né? É muito bonita, só que não, né? Ela não é bonita, porque ela tem não uma... pedirei. Exatamente, ela tem uma Não vou tentar camada de Deus. religiosidade, né? De uma resposta piedosa, né? Eu não vou testar a Deus, né? É uma tentativa de ser piedoso, mas... É uma tentativa, Mas o exatamente. contexto, né? E ele não pediu, Deus não fez absolutamente nada aquele, porque ele não pediu nada, mas o que ele pedisse, Deus faria aparecer ou surgir no sentido de que ele era o líder e precisava, como líder, entender que ele precisava confiar no Senhor, né? Muito bem, gente, vamos para mais um intervalo. Já já nós voltamos com o último bloco do programa dessa semana. E estamos prontos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana, um tema importante, o capítulo 7 de Isaías, mensagem importante para o rei, mensagem importante para o povo, mensagem importante para a gente, nós que vivemos nesses tempos também difíceis, de tantas provas e uma vida complexa na vida religiosa, na vida do povo de Deus, e que nós precisamos sempre ouvir a voz de Deus para sermos felizes, né? Para entendermos a vontade e o plano de Deus. No bloco anterior, a gente conversou um pouquinho com o pastor Lucas Iglesias, que é professor da Faculdade de Teologia, e agora conversar um pouquinho com o pastor Luciano, que está nesse projeto evangelístico da Igreja Adventista, que é a Nova Semente. É um trabalho extraordinariamente lindo que se é feito ali. Um abraço a todos os amigos que ali trabalham e doam a vida. O pastor Edson Nunes, né, está lá, e o pastor Luciano trabalha com ele. Como é que tem sido essa sua experiência ali na Nova Semente, pastor Luciano? Bom, agora está próximo de fazer 1 ano, né? Cheguei há pouco tempo, mas, como você mencionou, um projeto fantástico que tem um potencial, assim, de falar o coração de muitas pessoas, de plantar a sementinha do Evangelho no coração de muitas e muitas pessoas. A minha missão lá, juntamente com o pastor Edson, é de ser o auxiliar dele e servir a comunidade auxiliando nos estudos bíblicos. Então, todos aqueles que querem estudar mais a Bíblia, eles entram em contato comigo. A gente tem feito por Zoom, né, várias classes ali.
e dando essa assistência para aqueles que têm interesse em aprender mais da Bíblia, né? Essa é a função principal, dentre outras, que eu tenho auxiliado ali. Que bom. Um abraço mais uma vez a todos os amigos, o pastor Edson, também um amigo de todos nós, e que realmente vocês possam alcançar muitas pessoas, né? É uma característica da Nova Semente, né? Da pessoa ir frequentar lá e estar engajada num projeto, num trabalho, né? Num pequeno grupo, numa classe bíblica. Eu tive a oportunidade de assistir várias classes bíblicas lá, com excelentes conteúdos e com um bom fundamento teológico, doutrinário, bíblico, que é bastante importante, né, para os nossos dias. Muito bom. Mais uma vez, nossa gratidão por você estar presente com a gente aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. Bom, meus amigos, o tema dessa semana, como eu já disse várias vezes, é quando o nosso mundo desmorona, falando um pouco sobre as alianças desses dois reinos de Israel, norte e sul, que não respeitaram a aliança com Deus, mas estabeleceram sua confiança em homens que não tinham o temor de Deus, e isso amplificou, quem sabe, uma apostasia quase que em massa, né? Porque quando um líder ele vai para um caminho errado, muitas vezes ele influencia uma grande multidão também para um caminho que não é legal. E Deus falou para o rei, né? Falou, Acas, eu estou aqui, você não confia em mim, confia no cidadão ali, num general de um outro país que não tem o temor do meu nome. Então, o que você quer que eu faça para você acreditar em mim, né? Me pede o que você quiser. Ele não quis pedir, meio que ignorou o pedido de Deus, e assim ficou o processo todo, né? De desconfiança e meio que de manter aquele processo de apostasia. Mas aqui no capítulo 7, tem aqui, o pastor Lucas, uma promessa de uma reviravolta. Que reviravolta foi essa que está aí, esse sinal de um filho? Eu acho que é fundamental para a gente falar sobre o filho, né? Entender como ele começa a resposta, né? Isaías fala no versículo 13, né? Agora escute, ó casa de Davi. A menção a Jerusalém como casa de Davi é importante aqui, né? Daí continua. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens e querem abusar também da paciência do meu Deus? Daí vem, né? O Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, né? Por que eu mencionei aqui a questão da casa de Davi? Se a gente volta um pouquinho lá no capítulo 7, né? Num trecho que às vezes é meio complexo, né? Ali do 7 ao 9, né? Porque esse 7 ao 9 tem uma espécie de oráculo no meio do nada, onde fala assim, olha, vocês estão confiando na Síria e com medo da Síria e do norte, daí Deus fala, a capital da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco Rezim. Daí no 9, a capital de Efraim é Samaria e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Qual que é o sentido disso daqui, né? O sentido está na sequência como acaba, né, esse versículo. Fala assim, se vocês não crerem, certamente não permanecerão. E lembrando, né? Está no plural aqui, né, na segunda pessoa do plural, só que a mensagem, antes de mais nada, tem a ver primariamente com o rei Acás, né? E o que a gente tem em Jerusalém, uma promessa em relação ao trono? A gente tem uma promessa em relação ao trono que é o quê? Um trono davídico sempre vai permanecer. E aqui, né, no fim desse versículo 9, a gente tem um jogo de palavras com o uso da mesma raiz em hebraico, que é a palavra aman, que é da onde vem o amém, né? Então, a certeza, a garantia, né? Aqui, ó, se vocês não crerem, daí é essa raiz, e daí depois, certamente não permanecerão. Quando a gente vai para o texto-chave, central, para falar sobre o trono davídico ser eterno, que é segundo Samuel 7, quando a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo essa certeza que Deus dá a Davi e a casa dele, daí chega lá no versículo 16, aparece a certeza, a garantia de que o trono ia durar para sempre, com o uso do mesmo verbo, da mesma raiz que é aman. Então, a questão aqui parece envolver muito mais do que só confiar em Deus, né, da parte do rei. A gente terminou o bloco falando, né, sobre essa questão da confiança e etc. Mas parece uma questão maior, que é assim, da parte de Deus. Acás, você está entendendo o que você está deixando ao você se aliar com outro? O que você está deixando é o quê? Deixando de participar
do meu plano para a casa davídica. Então é como se você estivesse aqui recusando essa linhagem messiânica de prosseguir. E é isso que você quer? É isso que você quer para o reino? E quando a gente tem as respostas, né, de Acás, que são só pretensas, né, de piedade, etc., Deus vem e apresenta uma solução que daí, como o texto mesmo diz, não tem nada a ver com você. Então, assim, ó, vai ser sem auxílio seu, mas vai continuar. Vai ter trono davídico, vai continuar, porque essa é a promessa feita a Davi. O Messias virá. Só que você não vai fazer parte, entendeu? Eu te dei a oportunidade de fazer parte, é isso? Ok, então você não vai fazer parte. Nossa. E aí vem a promessa do versículo 14, né? Pois é. Do filho. E aí vem... comenta um pouquinho sobre essa promessa, pastor Luciano, do versículo 14, que eu acho bastante importante, né? E a que ela se refere, que está bem óbvio aí, mas é importante a gente pontuar aqui. Então, esse contexto que o Lucas deu, de que esse sinal, né, de que a virgem conceberia e daria à luz a um filho com o nome de Emanuel, ele vem como uma resposta à rejeição de Acás de tudo isso. Não quero fazer parte da linhagem messiânica, não ligo para a casa de Davi, em outras palavras, não ligo para a aliança de Deus, e essa é a minha escolha. A gente falou nos blocos anteriores sobre o poder que ele tinha de escolher, né? Se ele ia dar ouvidos ou não, se ia procurar fazer as coisas da sua maneira. Então aqui ele rejeita completamente, vamos dizer assim, mas Deus ele faz questão de dar um sinal. Primeiro Deus fala, olha, você pode pedir, mas ainda que ele não pede, Deus dá. Por quê? Porque Deus está comprometido com o que ele prometeu para a casa de Davi. Então, por mais que os homens estejam rejeitando a aliança, Deus ele fala, não, eu prometi para o meu servo Davi, e eu não vou deixar essa promessa degringolar, né, deixar de ser real, se cumprir, porque você escolheu. Desculpa te interromper, e isso é muito interessante, né, porque assim, a questão acaba assim, que você fica claro que é uma preocupação divina com Acás, porque assim, Acás, o sinal vem e vai se cumprir o que eu prometi a Davi. A pergunta tem tudo a ver assim com, você quer ser parte disso? fazer parte? Exatamente. Então, desculpe te interromper, mas essa é a questão, né? Você quer fazer parte ou não? E daí vem a promessa, que eu acho que, basicamente, ela tem duas etapas, né? Ou duas questões centrais, né? Que é a identidade dessa mulher e a identidade do filho, né? Que é o que eu acho que é o mais discutido, né? Sim. Daí, basicamente, né? Eu vou falar da mulher, daí você fala do filho. Da mulher, basicamente, né? Discute-se, né? Essa virgem, daí tem duas palavras em hebraico, betulá e alma, que é a palavra aqui, né? Então, alguns falam, não, se fosse uma virgem mesmo, seria a palavra betulá e não a palavra que é usada aqui, que é alma, né? Só que é interessante que quando você pega betulá, primeiro que tem paralelos em outros textos ao redor de Israel, usados essa palavra, o seu cognato, para se referir a uma deusa que ela é caracterizada pelas relações sexuais que ela tinha com os outros deuses. Então, peraí, será que ela é uma virgem? Esse betulá? Mas daí você está falando de outros textos. Então, vamos para o texto bíblico. No texto bíblico, a gente tem referências a betulá como uma mulher que está lamentando, por exemplo, lá em Joel, no capítulo 1, o marido que ela perdeu. Poxa, então parece que... Era casado, né? Parece que ela tinha um marido, não tem como ser virgem, né? Sem contar que Isaías usa betulá recorrentemente, mas em referência à nação e a povos, né? E daí aqui ele diferencia, ele fala alma e é usado um artigo, tipo a virgem, né? Então, peraí, quem é essa mulher? É a esposa de Isaías? Não, ele tem filho, né? E ela não pode ser virgem. Seria uma outra. Exatamente. É a esposa do rei, acaso? Não faz sentido também, né? Ele tem filhos. E quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Eu acho que a identidade do filho nos ajuda a elucidar a identidade da mulher. Quem é a mulher, né? Então vamos à identidade do filho. Temos 1 minuto e meio. 1 minuto e meio? Meu Deus. Bom, você não vai... É Deus, pronto, é Jesus. É Jesus. Mateus 1. Obrigado pela audiência. É isso. Bom, a gente não vai ter identificação aqui de quem é o pai, né? E quando esse menino vai nascer, de fato, né? Tem discussão acerca disso, mas Mateus, primeiro evangelho, né? O primeiro livro da nossa Bíblia aqui no Novo Testamento, ele vai fazer a relação. Ele vai misturar duas coisas que a gente tem comentado aqui. No verso 1, a primeira coisa que Mateus vai falar sobre Jesus é que ele é filho de Davi, que tem a ver com a casa de Davi que a gente está falando aqui. E no verso 21 ele vai falar que esse menino, ele vai nascer, e José, pode ficar tranquilo, Maria não quebrou o compromisso de ser sua noiva, é um filho que vai ser gerado, cumprindo uma promessa de Isaías 7,14, de que Deus encarnará
estará conosco de fato, né? Em Jesus, a gente percebe como isso se cumpre, porque ele vive como nós, né? Ele veste as nossas roupas, se veste com a nossa pele, passa pelo que a gente passa, inclusive pela dor e sofrimento. Então, a identificação de Deus conosco é, assim, completa em Cristo, né? E não em nenhuma outra coisa. E se repete, né, o portanto, né, o lachen lá em hebraico de Acás, né? Portanto, Acás, sem a sua ajuda. Então, para José também é sem a sua ajuda. É obra do divino. Espírito. Exatamente. Isso. Há uma questão importante nesse Deus conosco aí, que há uma possibilidade também de uma tradução como Deus é conosco, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho totalmente possível e ela é interessante porque para esse povo que está ouvindo, né, não só o rei, mas para toda a casa de Davi que está ansiosa, né, por saber como vai acontecer as coisas, porque a casa está rejeitando, a ideia de que Deus está sempre presente. Deus é com vocês. Então é uma profecia que vai se cumprir, mas eles ouvem isso no presente. Deus é conosco, né? Então isso com certeza trouxe esperança para aquele povo que talvez estivesse ansioso em que fim que daria isso, se a promessa que eles esperavam do Messias, vindo pela linhagem de Davi, de fato se concretizaria, né? Exato. Poxa, a maior esperança do Antigo Testamento é essa. Exatamente. Meus amigos, eu queria ficar mais 2 horas, mas a voz da minha consciência aqui já disse 10 segundos. Gente, obrigado. Semana que vem vocês voltam para a gente discutir mais um pouco sobre Isaías. Tenho certeza que você entendeu, quando o mundo desmorona, quem está no comando é Deus mesmo. Confie nele, acima de todas as provações que você e eu estejamos passando em nossa vida. Até a semana que vem, nos vemos aqui na Novo Tempo.